Um jogo desta rodada do Campeonato Brasileiro me motivou a fazer este vídeo aqui para falar sobre fazer conta, sobre análise de possibilidades e probabilidades que podem levar o Santos já na próxima rodada para fora do Z4, né? O resultado ao qual eu me refiro foi o empate entre Goiás e Flamengo por 0-0. O Flamengo até poderia ter vencido a partida porque teve mais iniciativa, mas eles andam lá tretados com o Sampaoli, acho que talvez não tenham tido tanta concentração como deveriam. Mas o que interessa para a gente é que o Flamengo arrancou 2 pontos do Goiás e deixou o Goiás numa condição matemática, eu vou explicar isso aqui para vocês rapidamente no vídeo, que permite ao Santos, com uma vitória sobre o Vasco e com resultados altamente possíveis de acontecer, o Santos sair do Z4 na próxima rodada. Então é sobre isso que eu falo a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10. Este é um conteúdo da 1xBet, já que a gente está falando de conta, matemática, número, aposta e tal, esse é um vídeo em nome da 1xBet, a 1xBet que está de volta aqui ao canal 10. A 1xBet que é uma casa global de apostas, que tem cooperação com grandes clubes, grandes ligas do mundo, está presente em jogos da seleção brasileira também, porque oferece grandes ganhos e pagamentos rápidos, já que é o mais confiável site de apostas do mercado. Não só no futebol, mas também nos chamados eSports e também em outras modalidades. E para apostar na 1xBet é muito fácil. Eu sempre coloco aqui no comentário fixado o link para você se inscrever na 1xBet. Então você vai lá no link, se inscreve na 1xBet e usa o meu código promocional, que é o canal 10 SAlex1x, canal 10 SAlex1x, código promocional ou cupom promocional, chame como quiser, tá bom? Você vai poder, com o meu cupom promocional, fazer um depósito, por exemplo, de R$50 e ganhar o dobro, ganhar R$100. E ainda tem aquele depósito bônus especial, né? Aquele bônus especial do primeiro depósito de $300. Então mostre que você conhece tudo de futebol, faça a sua aposta, inclusive nesses jogos que são chave para o Santos no Campeonato Brasileiro, e ganhe um dinheiro extra com a 1xBet. A coisa sempre importante, né? Vir um dinheirinho extra, né? Neste momento que nós estamos vivendo, tá bom? Então 1xBet conosco aqui no canal 10. Atenção para a rodada de palpites. Palpites para esta quinta-feira, jogos do Campeonato Brasileiro, 7 da noite, Vasco e Curitiba, empate, vamos torcer para o empate aqui, tá certo? Atlético Mineiro versus Internacional, empate também, meu palpite. E Grêmio e Palmeiras, é um jogo de times que estão brigando lá em cima, né? Pelo título brasileiro. Vou botar empate também, tá bom? Botar empate até para o Botafogo e para o jogo de sexta-feira, que muito nos interessa, já com o espírito mais inflado, né? Botafogo indo com tudo para cima do Corinthians na sexta-feira, tá bom? Então, estes os palpites para hoje da 1xBet que está com a gente aqui no canal 10. Aliás, vocês viram o título desta thumbnail? Os Homens que Calculavam. É óbvio que é uma referência àquele livro, O Homem que Calculava. O sujeito brasileiro que criou um pseudônimo, né? O escritor brasileiro Júlio César de Melo e Souza. Ele virou o Malbataan, que era o homem que calculava. E o que conta a história do Malbataan? Aqui eu estou dando uma lida, porque eu li o livro faz tempo, mas eu vou pegar a sinopse aqui para facilitar a vida de vocês. Malbataan narra a história de Berenice Samir, um viajante com o dom intuitivo da matemática, manejando os números com a facilidade de um ilusionista. Problemas aparentemente sem solução tornam-se de uma transparente simplicidade quando expostos a ele, o homem que calculava. Então, os mais antigos vão lembrar desse livro, então os mais jovens talvez não. Mas enfim, qual é a essência do negócio? O Santos precisa trabalhar estrategicamente em cima de contas. Porque, vamos lá, eu não estou nem contando com o resultado do jogo do São Paulo, né? Eu até comecei a gravar esse vídeo, o jogo do São Paulo não tinha terminado. Estava perdendo para o Fortaleza por 1-0. O que a gente tem que olhar aqui na tabela? O Santos tem 24 pontos em 24 jogos, 6 vitórias. O nosso saldo de gol é muito ruim.
menos 17. Então, em número de gols marcados e saldo de gol, a gente vai ficar para trás de todo mundo. Aliás, ainda assim, o nosso número de gols marcados é melhor que o do Goiás, tá? Que a defesa deles também é muito melhor que a nossa. A gente tem 23 contra 20. Depois do saldo de gol, é isso que eu falo, né? O Goiás tem menos 10, a gente tem menos 17. Mas no número de gols marcados, o Santos até está melhor do que o Goiás. Em relação ao Bahia, não. O Bahia tem 33 gols. Aliás, até o Vasco tem 33 gols, né? Só que o Vasco tem 2 jogos a menos. Mas vamos lá. O que interessa para a gente aqui? O Santos com 24, o Bahia com 25, o Goiás com 26 e até o Corinthians com 27, né? Aí vamos para os jogos. Campeonato Brasileiro. Já não estou nem falando da rodada que vai se completar nesta quinta-feira, né? Esses jogos que eu citei agora há pouco aqui em nome da 1xBet. Vamos lá para o que interessa para a gente. Corinthians e Botafogo na sexta. É uma pena que pode significar a queda do Vanderlei Luxemburgo. Mas aqui é um daqueles jogos a menos que o Corinthians tem. Uma vitória do Botafogo mantém o Corinthians na tabela com 27 pontos, mais igual o número de partidas, 24. 27 pontos é uma vitória de diferença entre Santos e Corinthians, tá certo? Este aqui é o primeiro detalhe. Segundo detalhe da tabela. Na segunda-feira tem o confronto direto América Mineiro e Vasco. O América tem 17 pontos. Se o América quiser ainda imaginar que ele pode escapar do rebaixamento, ele precisa ganhar do Vasco. Ou, na pior das hipóteses, embaçar bem a vida do Vasco e arrancar um empate. Se o Vasco empatar, ele vai a 21 pontos e tira um jogo de diferença, né? Ele tira um jogo de diferença. Minto, deixa eu só explicar uma outra coisa. Nesta quarta-feira também tem Vasco e Curitiba. Aliás, esse valia o palpite também, né? Como eu disse, o empate por 1-1. Ou 0-0, tanto faz. Falei lá na 1xBet. Então estava esquecendo aqui. Já tinha falado como eu já esqueci. É tanta conta que está dando um nó na minha cabeça. Então, vamos imaginar que é difícil o Curitiba arrancar o empate aqui. O Curitiba está na lanterna. Mas vamos imaginar que o Vasco ganhe, vai. Ele vai a 23. Se ele empatar esse jogo do América, ele vem à Vila no dia 1º com os mesmos 24 pontos. O Vasco não pode ganhar os 2 jogos. Mas ainda que vença, o Vasco iria a 26 pontos. O Santos, vencendo o Vasco, vai a 27. Então, assim, para simplificar, se o Vasco perder as 2 é ótimo. Se empatar uma e perder outra, também. Agora, se o Vasco ganhar 2, ele passa o Santos na tabela, mas basta que o Santos vença o Vasco para que o Santos retome a posição na classificação do Campeonato Brasileiro. Até aí, ok? Muito bem. Aí a gente vai para a sequência da tabela. Falei do América e Vasco. Vai ter na quarta-feira São Paulo e Curitiba, que é outro jogo atrasado. São Paulo pode estar ali, mas o São Paulo acho que não corre o risco, porque depois da Copa do Brasil ele vai embalar no Campeonato Brasileiro. Mas está lá o Curitiba, que está abaixo na tabela, de alguma forma nos interessa. Aí a gente chega na 25ª rodada, aí é onde o bicho pega. Flamengo e Bahia, no sábado à tarde, antes de Santos e Vasco. Aqui, o Flamengo, se perder a Copa do Brasil, vai precisar dar uma resposta para o seu torcedor, até porque precisa garantir vaga na Libertadores. Então, a chance do Flamengo ganhar do Bahia aqui, eu acho muito grande. Então, o Bahia estacionaria em 25 pontos. Outro jogo que nos interessa também, São Paulo e Corinthians. Né? O Corinthians pode também estacionar na tabela, dependendo do que acontecer. Vai ter Cruzeiro e América, vai ter Curitiba e Atlético Paranaense e tal. Aí tem Santos e Vasco. Santos precisa ganhar do Vasco. E, no término da rodada, vai ter Botafogo e Goiás. Botafogo lutando para ser campeão brasileiro, jogando em casa contra o Goiás. E aí, para fechar toda essa nossa conta maluca, o Santos, na outra rodada, pega o Palmeiras fora. Só que nós vamos ter um confronto direto entre Goiás e Bahia. Ou seja, um vai matar o outro. Então, mesmo que o Santos perca para o Palmeiras na outra rodada, se ele sair do Z4, ele depois vai para o jogo contra o Bragantino fora do Z4. Né? Eu não sei se eu fui claro, mas peguem a tabela e analisem. Essas partidas em que Bahia e Goiás perderam pontos foram fundamentais. Os dois têm confrontos dificílimos na sequência do campeonato e depois se enfrentam.
E o Santos vai ter o jogo contra o Vasco, um confronto direto, vai sair contra o Palmeiras, é bem verdade, mas depois vai ter o Red Bull Bragantino em casa, né? Um jogo que eu acho que o Santos precisa dar um salto na tabela do campeonato, porque o Goiás vai pegar o São Paulo, né? E o Bahia vai pegar o Internacional em casa, e o Santos vai pegar o Bragantino em casa. Então, assim, são jogos todos muito difíceis, mas de toda forma, são partidas que o Santos tem condição de vencer e os outros condição de dar uma tropeçada. Então, vale a sua torcida, vale a sua manifestação religiosa, seja ela qual for, e o jogador tem que ficar com o bico fechado para não ficar falando da religião dos outros, tá certo? Né? Se o sujeito foi lá fazer um trabalho na Vila Belmiro, ainda bem que foi. Podia ser ecumênico, podia ir o pai de santo num dia, o padre no outro, o pastor no outro, o palestrante espírita no outro, podia ir todos, cada um dia da semana. Então o jogador tem que ficar quietinho, ser menos intolerante, não ficar, né, seu Felipe Jonathan? Não ficar aí com um papinho furado, postagenzinha de rede social, porque o Santos precisa de toda a ajuda, de toda a espiritualidade, seja lá qual for, entendeu? Porque isso eu acredito, vai ajudar, né? Eu acredito em tudo, vai ajudar nessa hora, tá bom? Então a gente tem que fazer o nosso papel, que é ganhar o jogo do Vasco, e depois dar essa secada que, né, é possível, tá bom? É isso, meus caros. Este foi um vídeo em nome da 1xBet, a 1xBet que está conosco novamente aqui no canal 10. Antes de encerrar, peço para você se inscrever aqui no canal. Já somos mais de 40 mil. Muito obrigado a todos pela participação aqui no canal 10. Ative o sininho para receber as notificações. Deixe o like, que também é importante para que o nosso trabalho seja mais reconhecido. Torne-se membro do canal e também, se puder, compartilhe na sua rede social, no seu grupo do WhatsApp. Ajude o canal 10 a continuar crescendo. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.